Oi, oi! Hoje eu vou te apresentar 5 plantas para você ter aí na sua casa e atrair boas energias. Porque a natureza, nós seres humanos, estamos muito distantes da natureza. E a natureza, ela é vida, ela é cura, ela é recomeço, regenera, né? E a natureza que eu digo são as plantas e os objetos naturais. Mas hoje o motivo desse vídeo são 5 plantas para você ter na sua casa e trazer um pouquinho a natureza para perto de você. Eu sou a Cristiane, terapeuta dos ambientes, e meu propósito nesse canal é trazer cada vez mais uma aproximação entre você e a sua casa, uma conexão, na verdade, onde a sua casa estará harmonizada e você estará junto com ela nessa harmonia, trazendo prosperidade, saúde, bons relacionamentos, enfim, só coisas que devem fazer parte da vida de um ser humano, da vida de uma mulher. Nós mulheres aqui, a maior parte de vocês são mulheres, e a gente vai conectando aí, afinando essa nossa relação. E assim, como a gente vai afinando, eu vou conhecendo cada vez mais as pessoas, conhecendo mais as casas das pessoas, eu percebo que a correria do dia a dia, ela nos impede de fazer algumas coisas que muitas vezes poderiam estar evitando estresse, evitando cansaço, evitando desânimo, evitando preocupações excessivas. E uma dessas é cuidar de plantas. Digo por experiência própria, cuidar das plantas, trazer as plantas. Quando eu digo plantas, tem que ser plantas saudáveis e plantas naturais, ok? As artificiais, tem as artificiais, ok, ela só serve mesmo para parte de decoração. Energeticamente, as plantas naturais são verdadeiras fontes de cura para sua casa. Vou trazer aqui para você cinco espécies fáceis de encontrar, né, acessíveis tanto de encontrar como no preço, acessíveis em cuidados. Você, por exemplo, tá vendo aqui, ó, eu tenho três delas aqui estão aqui no meu escritório e você pode fazer as mudas delas. Basta você ter um pouquinho aí de jeito, mas se qualquer dúvida que você tiver, só procurar na internet que você consegue cultivar também. Ou se você quiser que eu faça um vídeo explicando como fazer mudas de plantas, pode deixar aqui que com certeza eu farei. Eu vou ficar aqui desse lado porque eu vou colocar fotos, apesar de eu ter os exemplos delas aqui, mas eu gostaria de colocar imagens para você identificar. E na hora que você for comprar, seja num supermercado, hoje tem nos hipermercados, lojas de produtos de pets, tem bastante de pet de cachorrinho, feiras, enfim, viveiros. Aí eu não sei em que estado que você está, mas não é difícil encontrar essas plantas que eu vou dar as dicas. Existem inúmeras. Eu separei 5, na verdade, agora que eu liguei essa câmera, eu resolvi são 5 espécies mais uma de brinde, que eu vou explicar para você por que você deve ter na sua casa e que vai atrair um bom Feng Shui, uma boa energia. São plantas recomendadas pelo Feng Shui e pelo Feng Shui, mas também que atraem boas energias, independente de você aplicar em cima do baguá, na área da vida, na sua casa. Então vamos lá. A primeira dela é a crassula. Essa pequenininha aqui, ó, ela é uma graça, ela é uma arvorezinha. Essa daqui eu tenho um carinho muito especial por ela, nem vou precisar pôr foto, já vai ficar por aqui, ó. Eu tenho um carinho muito especial por ela, porque essa daqui é o filhote de uma árvore, uma arvoretinha que tinha na casa do meu pai. Então, ela é uma herança. Tem a clássula. A clássula, ela é muito auspiciosa, como a gente chama. O formato dela redondinho, tá vendo? Um formato redondo, ela é gordinha. Então, isso tudo conta como planta que atrai a prosperidade. Tá vendo? Ela parece uma árvorezinha. Ela lembra até um pouco o bonsai, sabe? Aquelas árvores que são cultivadas, somente os orientais gostam muito de ter. Ela é firme, é uma planta que ela tem, apesar dela ter o caule aqui que pareça
pareça muito resistente, mas ela é muito sensível. Ele é bem facinho de fazer muda e é uma planta que tem um formato muito bom. Para o Feng Shui, as plantas que têm formatos arredondados, dependendo do lugar onde você colocar, é muito bom. Tem a Zamioculca, que é essa daqui aqui, mas eu vou deixar uma foto. Ela é maravilhosa também, é uma planta coringa, digamos assim, para o Feng Shui. Pode ver que o formato das folhas delas também é arredondado, elas são mais fofinhas, mais gordinhas, elas reservam um alimento, é muito fácil de cuidar. O verde, como o da cássula também, o verde é importante, aquele verde mais intenso, ele tem uma espécie, uma clorofila maior, um formato muito bom, e aí essa cor também influencia bastante para atrair energias positivas. Eu gosto de deixar essa, é muito boa para banheiro, para escritório, para porta de entrada. A cássula não é muito recomendada, por aqui fica mais fácil, não é muito recomendada para colocar no banheiro, porque elas são uma espécie de suculentas, não chega a ser suculenta, mas ela tem uma fragilidade contra a umidade. Terceiro, eu tô na terceira, espada de São Jorge. Vou mostrar a espada de São Jorge aqui para vocês. Essa daqui eu tenho um carinho muito grande por ela, porque ela veio da casa, é uma muda que veio da casa do meu pai, e ela representa ela tem vários aspectos positivos, a espada de São Jorge. Ela é purificadora de ambientes, tá? Então, o ambiente onde ela tá, ela absorve, na verdade, algum componente, eu vou deixar o nome escrito aqui, que foi um teste da NASA. Então, ela traz aí uma purificação do ambiente, não só energeticamente, mas uma purificação do oxigênio mesmo, dos poluentes que tem nos ambientes. Então, primeira delas primeira, não é a mesma, não é essa ordem que eu estou colocando, não é necessariamente a ordem que você deve ter, ou se você escolher uma delas, pelo menos, você já vai estar trazendo aí a natureza e boas energias para sua casa. E vamos para a quarta espécie, que é o lírio da paz. Eu não tenho ele aqui para te mostrar, mas eu vou deixar uma foto. Eu tenho vários lírios da paz. Ele tem uma folha branca, uma flor branca, muito bonita. E ela representa, como o próprio nome já diz, lírio da paz. A florzinha branca, as folhas são finas, elas são bem delicadas, então ela traz uma delicadeza, traz uma suavidade, e é essa a ideia energeticamente da planta, tá? A suavidade, a delicadeza, o branco que simboliza a paz, então é bem interessante, super fácil de cuidar, todas elas que eu tô te falando. A cássula, uma vez por semana você pode molhar, a Zamioculca também, o espada de São Jorge também. A lírio da paz, ela exige no calor, ela exige um pouquinho mais de rega, mas você já vai perceber, porque eu gosto de observar as plantas e entender no que eu estou pecando, vamos dizer assim, não seria essa palavra, mas no que eu estou deixando de fazer. E no caso da lírio da paz, ela vai murchando, você parece, se você deixar ela quando tá muito calor, 2, 3 dias sem regar, vamos dizer 4 dias, ela vai murchar completamente. E aí você vai falar, nossa, eu estou deixando de cuidar da planta, estou deixando de beber água, né? Então as plantas, elas têm algum simbolismo aí também, mas que você pode aprender com ela. E a quinta dica, eu tô me atrapalhando todinha nas ordens aqui, a quinta planta é a planta da felicidade, tá? Ela é macho e fêmea, são plantas muito delicadas, ela fica uma árvore, uma arvoreta. E ela, com o próprio nome já diz, dá felicidade. Então, macho e fêmea, ela é muito indicada para colocar na área de relacionamentos também, ou propriamente no escritório. Ela traz uma felicidade, é uma planta muito bonita. Vou deixar a foto dela aqui.
E também na descrição do vídeo eu vou deixar todos os nomes das plantas e os nomes científicos. É bem importante, às vezes você vai comprar e você não acha, você pode fazer compras pela internet também, comprar plantas. Hoje está muito fácil comprar plantas pela internet, mas a minha sugestão é que você vá no Garden Center, tô enrolando a língua hoje, hein? No Garden Center, observa, fique aí no meio da natureza. Tem lojas, aquelas lojas de construção também, tem uma parte só de garden, vale a pena visitar. E a sexta espécie que eu vou trazer de bônus aqui é uma planta que eu sou apaixonada. Tenho várias aqui na minha casa e ela por muitos anos ela foi considerada uma parasita, mas na verdade ela não é uma parasita. Ela é uma planta que tem uma vida própria e poucas exigências, que são as orquídeas. As orquídeas elas têm uma feminilidade, né? Ela traz esse arquétipo do feminino. É muito bom ter em casa uma orquídea de qualquer cor e qualquer forma. E quando ela perde ela não exige muito de manutenção, e quando ela perde as flores, dependendo se você cuidar bem dela, volta a repetir, dá uma olhada, dá uma gugada aí, e que você vai achar muita coisa legal. Eu vou ver se eu encontro algum link para deixar aqui na descrição de como cuidar de plantas, ou algum vídeo um pouco mais específico, para que você não se frustre e fique sem deixar suas plantas saudáveis. Importante que a planta fique saudável, ok? Tem que ser planta saudável. Todas essas que eu indiquei, inclusive as orquídeas, elas gostam de ficar dentro de casa. A orquídea também pode ir ao banheiro, pode ficar no banheiro. A orquídea não vai no banheiro, Cris. Pode ficar no banheiro. Todas elas, com exceção, eu não gosto muito de colocar a crássula e também a planta da felicidade. Eu acho que não combinam com banheiro, a umidade dá uma sentida, tá? Colocou no banheiro, viu que começou a murchar, começou a não ficar tão saudável. Não é só olho gordo, como falam, nossa, existe isso, né? Existe aí uma olhada aí, as pessoas não tão bem intencionadas e na sua casa e a planta quer murchar de uma hora para outra, existe isso, mas também existe a fisiologia da planta. Então é importante, se você deixar um quarto extremamente fechado o dia todo, por vários dias, realmente a sua planta não vai sobreviver. E às vezes não é só uma questão energética aí, é uma questão de cuidados, tá? Isso, qualquer coisa, você deixa aqui nos comentários. Se você gostou, se você tem essas plantas, não esqueça de se inscrever no meu canal, de dar um like aqui, dar um ok aqui para esse vídeo. Trouxe as mais fáceis relativamente para você ter aí na sua casa, e são fáceis mesmo. Para que você traga aí a natureza para você, traga a natureza para sua casa, não se cobre tanto. Você cuida de uma planta, quando você cuida de alguma coisa, pode ser até um animalzinho, mas hoje esse vídeo ele está especificando muito sobre planta. Quando você cuida de uma planta, você quer ver que ela sobreviva, tá? E nessa onda, nesse movimento, nessa sua intenção de cuidar, de fazer com que a planta desenvolva, sobreviva, você vai estar trazendo aí um sentimento de cuidado, de gratidão, de fraternidade, de amor a alguma coisa. Não se frustre se a planta secar. Não se frustre se a planta não for bem. Às vezes, por exemplo, eu tenho o lírio da paz. E eu não posso deixar ela, determinadas épocas do ano, na varanda. Por quê? O que acontece? Bate muito sol. E aí eu vou torrar, coitadinha. Já larguei, já esqueci? Sim, já deixei para tomar sol, já deixei para tomar um ar, a planta ficou lá, secou. Me frustrei? Claro que eu me frustrei, porque eu esqueci. Mas aí eu começo a trazer para mim, né, para dentro de mim, me perceber o que eu estou esquecendo, por que eu estou tão distraída, por que a minha vida estava tão agitada que eu não lembrei da planta. Sem se cobrar, não foi cobrança,
Foi simplesmente algum movimento aí que eu tinha que perceber. E essas são as reflexões, por isso que eu falo, às vezes você para, você faz algumas reflexões em determinados momentos, com determinadas atividades, e uma delas que eu vou te sugerir aqui é cuidar de uma planta, e aí você vai percebendo. Por exemplo, essa zamioculca aqui, ó, eu nem tirei ela dali porque ela simplesmente está enorme para o tamanho do vasinho, ó. Tá vendo? Aqui. Ela está muito grande para o tamanho do vasinho e ela está pendendo. Então, o que isso significa, né? Eu preciso dar mais espaço para minha planta. O que eu posso trazer isso para minha vida? Eu preciso dar mais espaço para a minha vida, dar mais espaço para eu crescer. Em que âmbito? Profissional, em relacionamento, como mãe, como uma mulher de 50 anos. Enfim, eu trago essas experiências e eu ia fazer um vídeo só mesmo para explicar as 5, né, e 6 agora, né, 6 melhores plantas para você ter na sua casa para atrair energias positivas, para atrair um bom Feng Shui, mas na verdade não é só sobre isso, né? Não é só sobre atrair coisas positivas, energias positivas, ter uma casa harmonizada, uma casa com um bom Feng Shui aplicado, e sim as experiências, as vivências que esses movimentos, essas mudanças, essas transformações que você vai trazer para a sua vida, tragam aí para a sua, né? Que você vai trazer para a sua casa, tragam para a sua vida. Então, era essa a minha mensagem. Vou deixar aqui no link, aqui embaixo, um vídeo sobre como aplicar o baguá. Por quê? Porque também você pode aplicar aí, colocar nos melhores lugares. Tá? Eu vou deixando vídeos aqui, eu ainda não gravei, então o vídeo como aplicar o baguá já está gravado e você vai mais ou menos, você pode aplicar já na sua casa e na sequência, você me acompanhando aqui nesse canal, a ideia é trazer os vídeos das áreas, que são as áreas que compõem o baguá, compõem as áreas do Feng Shui, do Feng Shui, e dentro delas eu vou dar algumas dicas de plantas. Abraços fraternos e até o próximo vídeo.